E aí, você sente que sua vida é controlada por hábitos que você nem percebe? Acorda, pega o celular, rola o feed, come algo rápido e processado e no fim do dia se pergunta: onde foi parar o meu tempo? Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. Hoje vamos te dar dicas de como hackear o seu cérebro e transformar a sua vida. Prepare-se para desvendar o segredo dos hábitos. E fica ligado que o vídeo de hoje vai mudar a forma de como você pensa sobre os seus comportamentos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma imersão. Hoje vamos explorar esse universo fascinante dos hábitos. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar os seus hábitos com facilidade e outras não? O que te impede de começar aquela dieta ou de ir para a academia? A verdade é que a maioria das pessoas tentam mudar os seus hábitos de forma errada. Elas acreditam que basta a força de vontade, mas tem que te avisar que elas estão totalmente enganadas. Neste vídeo, você vai descobrir como usar o conhecimento sobre os hábitos para transformar a sua vida, assim como grandes empresas transformam seus negócios. E para nos guiar nessa jornada, temos o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então, prepare-se para desvendar os mecanismos por trás das nossas ações automáticas e como, de fato, podemos reprogramá-las. Reprogramar é a palavra. Sabe, é impressionante como esse livro ele vai além do básico. Ele não se contenta em só dizer, abandone os maus hábitos e cultive os bons. Ele mergulha fundo na neurociência por trás da formação dos hábitos, revelando o funcionamento da nossa mente e como de fato nossos hábitos se formam. E o livro usa exemplos incríveis para ilustrar isso. Você sabia que tem um capítulo inteiro dedicado à história da Febreze? A Procter Gamble usou o conhecimento sobre hábitos de consumo para transformar um spray tira-cheiro num sucesso de vendas, um negócio bilionário. É fascinante como entender os hábitos pode ser tão poderoso. Mas como exatamente os hábitos se formam no nosso cérebro? O Duhigg ele nos leva direto a uma região chamada de gânglios basais, que é como se fosse a central de controle dos hábitos no nosso cérebro. Imagina, é como se fosse um software rodando em segundo plano, controlando várias ações que a gente faz no piloto automático. Então quer dizer que, por exemplo, escovar os dentes todos os dias de manhã é resultado da atividade nesse centro de controle. E através de anos de pesquisa, cientistas descobriram o que chamam de loop do hábito. É um processo de 3 etapas que acontece no nosso cérebro sempre que o hábito é formado ou ativado. Bom, primeiro temos a deixa, o gatilho, que sinaliza o início do hábito, certo? Pode ser um horário específico do dia, um local familiar ou até mesmo uma emoção. No caso de escovar os dentes, a deixa pode ser você acordar ou sentir um gosto ruim na boca. E qual é o próximo passo? Em seguida vem a rotina, que é o comportamento em si, a ação que você executa. Neste exemplo, seria o ato de você pegar a escova, o creme dental e escovar os dentes. Faz sentido? E para finalizar o loop, aí entra a recompensa, a sensação prazerosa que você experimenta após completar a rotina, que reforça o hábito. Pode ser a sensação de limpeza, o hálito fresco ou simplesmente a satisfação de ter cuidado da sua saúde bucal. E o mais interessante é que o Duhigg ele usa experimentos com ratos para ilustrar esse loop do hábito na prática. Eu vou te explicar melhor essa pesquisa. Cientistas do MIT estavam estudando como os hábitos se formam no cérebro. E para isso colocaram ratos para navegar num labirinto. Eles notaram um padrão de atividade cerebral dos ratos durante o experimento. Eles observaram um pico de atividade cerebral no início e no final do labirinto. No começo, quando o rato ouvia um clique, que sinalizava a abertura do labirinto, essa era a deixa. E no final, quando ele encontrava um pedaço de chocolate, era a recompensa. Ali havia outro pico de atividade. Era o loop do hábito acontecendo em tempo real no cérebro do ratinho. Mas como eles conseguiram provar que estavam mudando os hábitos dos ratos e não apenas ensinando novos truques? Eles mudaram a localização do chocolate no labirinto. No começo, os ratos ficavam confusos porque o hábito de ir até o local antigo era forte. Mas com o tempo e a repetição, eles acabaram formando um novo hábito, mostrando que é possível manipular e mudar padrões de comportamento. É incrível como podemos reprogramar os hábitos. Mas pensando em nós humanos, será que se a gente entender esse loop do hábito, a gente consegue controlar nossos próprios hábitos? Essa é uma das grandes sacadas do livro. Ao entender os componentes do loop, a gente pode começar a ajustá-los. É como se tivesse um manual de instruções do nosso próprio piloto automático. Então, por exemplo, se eu quisesse parar de comer batatinhas todo dia à tarde, eu poderia tentar identificar o que é que está me levando a fazer isso.
Tipo, qual é a deixa que me faz abrir o pacote de batatinhas? Eu posso te exemplificar o que desencadeia esse hábito, seja a hora do dia, um sentimento de tédio ou a fome. Então, tentar substituir a rotina por algo mais saudável, como, por exemplo, comer uma fruta, dar uma caminhada ou beber um copo d'água. Faz muito sentido. E falando em hábitos, não podemos esquecer dos desejos. Eles parecem ter poder de sabotar as nossas forças de vontade. Como lidar com essas vontades repentinas? Os desejos, eles são peça-chave no loop do hábito. Eles surgem da expectativa da recompensa. É como se o cérebro já estivesse saboreando a sensação prazerosa antes mesmo de realizarmos a ação. Então, não é só a recompensa em si, mas a vontade, a antecipação dela que nos impulsiona. E o Driga ele usa um exemplo fantástico da Cinnabon, uma rede de padarias famosas pelos seus rolinhos de canela. Você já reparou como essas lojas costumam ficar em locais estratégicos no shopping? Quando as pessoas caminham e passam perto dessas lojas, sempre sentem o cheiro de canela, mesmo que a loja esteja escondida em algum canto do shopping. Essa é a estratégia. Elas não ficam só na praça de alimentação. Espalham um aroma irresistível pelos corredores, para ativar o seu desejo, te levando a comprar um rolinho de canela mesmo sem estar com fome. Eu já fui vítima dessas táticas várias vezes. Você passa, sente o cheiro e, de repente, aquela vontade louca de comer um doce aparece do nada. É o poder do desejo em ação. Eles podem ser ativados inconscientemente, muitas vezes pelos nossos sentidos, que são gatilhos poderosos para nossos comportamentos, especialmente os relacionados à comida. E aí entra a força de vontade. Sabemos que ela é fundamental para quebrar os maus hábitos e criar bons. Mas como ela funciona na prática? É só ter disciplina. Essa é a parte mais interessante, porque por muito tempo acreditava-se que a força de vontade era um recurso infinito. Mas o Duriga apresenta pesquisas que mostram que, na verdade, era um recurso limitado com uma bateria que pode descarregar. Então, se eu passo o dia inteiro resistindo a tentações no trabalho, minha bateria de força de vontade vai estar no fim, no final do dia. E é por isso que, depois de um dia cansativo, a gente acaba cedendo mais facilmente aos desejos, comendo um doce extra ou pulando a academia. É a bateria da força de vontade descarregada. E aí vem a pergunta: como a gente recarrega essa bateria? A boa notícia é que a força de vontade, assim como um músculo, pode ser fortalecida com exercícios. O Durig ele menciona o famoso experimento do marshmallow realizado na Universidade de Stanford, que testou a força de vontade em crianças. Já ouviu falar? É aquele que ele coloca marshmallow na frente da criança e diz para a criança que se ela esperar, ela ganha dois. E aí, a descoberta foi que as crianças que conseguiram resistir à tentação e adiar a gratificação acabaram tendo mais sucesso na vida adulta. Mesmo. Elas tiveram notas mais altas no vestibular, índice de massa corporal mais baixo e ainda lidavam melhor com estresse e frustrações. E isso quer dizer que o autocontrole na infância pode ser um indicador de sucesso na vida adulta. Olha que fantástico. É impressionante. E como que eu posso treinar a força de vontade? O Durig dá alguma dica prática? Ele usa o exemplo do Howard Schultz, CEO da Starbucks. O Schultz teve uma infância difícil. Ele cresceu num bairro pobre, mas aprendeu a cultivar a disciplina e a força de vontade desde cedo. Ele transformou a força de vontade no hábito. Ele desenvolveu rotinas e rituais que o ajudavam a resistir a tentações e a se manter focado em seus objetivos. Essa é a grande lição. A força de vontade pode ser treinada assim como um músculo. Ao praticar o autocontrole em pequenas coisas, fortalecemos nossas capacidades de resistir a tentações e alcançar os nossos objetivos. É realmente inspirador. E para as empresas? É como se pudéssemos assumir o controle do piloto automático da nossa mente em uma escala maior. O Durig ele fala sobre isso. Ele dedica uma parte do livro para explicar como os hábitos funcionam nas organizações. Ele argumenta que, assim como os indivíduos, as empresas também têm rotinas e hábitos que moldam seu comportamento e sua cultura. Então, as empresas também podem ter maus hábitos. Com certeza. Assim como os hábitos pessoais, os hábitos organizacionais podem ser benéficos ou prejudiciais. O Durig explica que essas rotinas surgem muitas vezes como uma forma de criar tréguas entre interesses conflitantes dentro da empresa. Tipo, quando departamentos diferentes brigam por recursos ou controle. Ele dá o exemplo das equipes de vendas, que precisam concordar sobre os limites de desconto. Cada vendedor pode querer oferecer grandes descontos para fechar negócios e aumentar as suas comissões. Mas se todos fizerem isso, os lucros da empresa serão prejudicados. Então, eles estabelecem uma rotina, um hábito para definir limites, para proteger os resultados da empresa e garantir as recompensas individuais.
Essa é uma analogia interessante. Ela mostra como os hábitos podem criar um equilíbrio e manter a ordem num sistema complexo. Mas será que os hábitos podem gerar grandes mudanças nas organizações? Elas podem ser uma força de transformação positiva. O Duhigg apresenta o conceito de hábitos-chave, que são os hábitos que desencadeiam um efeito dominó, provocando mudanças positivas em toda a organização. Então, mudar uma pequena coisa pode ter um grande impacto. E para exemplificar isso, ele conta a história do Paulo O'Neill, o diretor executivo da Alcoa, a gigante do alumínio. Quando O'Neill assumiu o comando, a Alcoa estava em crise e a segurança dos trabalhadores era uma grande preocupação. Então, ele decidiu focar na mudança de um hábito crucial, a segurança do trabalho. E o que ele fez? Ele implementou novas regras de segurança e foi muito além disso. Ele fez da segurança dos trabalhadores a prioridade máxima em todas as decisões, reuniões e interações. Ele criou uma cultura em que a segurança não era apenas uma regra, mas um hábito, profundamente enraizado no DNA da empresa. E sabe qual foi o resultado? Os resultados foram surpreendentes. Não só os acidentes de trabalho diminuíram drasticamente, mas o desempenho geral da empresa disparou. Os lucros aumentaram, a moral dos funcionários foi às alturas e a Alcoa se tornou líder no seu setor. Que história inspiradora! Mostra que focar num único hábito-chave pode ter um efeito transformador. E aí eu te pergunto, será que existem hábitos-chaves em nossas vidas ou em nossos trabalhos que poderíamos mudar para gerar mudanças positivas? Essa é uma ótima pergunta para refletirmos. E agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários. Qual hábito você acredita que poderia mudar para fazer impactos positivos no seu dia a dia ou no seu trabalho? Compartilhe suas experiências, eu quero muito saber a sua opinião. E se você está curtindo essa imersão no mundo dos hábitos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar aquele like para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade. Isso já me ajuda bastante a continuar trazendo muito mais conteúdos como este. Então, meu muito obrigado pelo seu apoio. E essa imersão no poder do hábito está sendo reveladora. Já exploramos a neurociência por trás da formação dos hábitos, o poder dos desejos, a importância da força de vontade e até como os hábitos transformam organizações. É incrível como um único conceito pode conectar tantos aspectos do comportamento humano. E ainda tem muito mais. Na próxima parte a gente vai desvendar o mundo fascinante dos hábitos sociais e como eles influenciam em tudo, desde nossas crenças pessoais até os grandes movimentos sociais. Fiquem ligados, pois vocês podem continuar com a parte 2 clicando aqui no vídeo ao lado. Te vejo lá.